falar de um histórico em torno desse assunto. Fale um pouquinho mais alto, seu Palocci, doutor Antônio Palocci. Vou falar sobre um histórico desse assunto, que eu tenha conhecimento, envolvendo medidas anteriores a esta que está em questão, posteriores a essa e em relação a essa MP 471. E vou apresentar de forma absolutamente espontânea e verdadeira aquilo que sei ou que não sei, e o senhor que decide aquilo que deve ser aproveitado ou não. Pode ser assim? Esse assunto diz respeito a benefícios às montadoras brasileiras para que elas possam investir em estados que normalmente não recebem investimentos industriais de grande porte, por se tratar de estados afastados de portos importantes ou afastados de centros industriais mais dinâmicos. Então tem todo um histórico na Câmara dos Deputados e nos últimos governos de medidas de apoio às montadoras brasileiras ou montadoras que têm instalações no Brasil, mesmo não sendo empresas brasileiras, de terem incentivo para fazer investimentos em estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são consideradas regiões que, por dinâmica industrial menor do que outras regiões como o Sul e Sudeste, mereceriam benefícios federais para que pudessem fazer suas instalações. Essa é uma história antiga que envolveu dezenas de iniciativas do Executivo, do Legislativo, já chegou ao Judiciário diversas vezes, e eu acompanho isso há algumas décadas. Em particular, em relação aos benefícios das montadoras em questão, que estão colocadas nesse contexto desse procedimento que nós estamos, que eu fui convidado pelo Ministério Público para me pronunciar como testemunha, se trata de benefícios às montadoras instaladas na região do Centro-Oeste. Elas são duas montadoras. Uma delas é uma montadora de propriedade da Caoa, conhecida Caoa, e a outra é de propriedade da empresa Mitsubishi. Essas duas empresas, se não me engano, as duas empresas investem no estado de Goiás, em dois municípios diferentes do estado de Goiás, e elas passaram, a partir de um determinado ano, a serem incluídas nos benefícios que o governo federal e o legislativo davam a essas montadoras, e esses benefícios foram dados num determinado momento. Nesse momento, que é descrito pelas circunstâncias desse processo judicial em tramitação, elas tiveram todas, não só essas duas, tiveram a renovação desses benefícios por 5 anos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma medida que foi enviada pela presidente Dilma Rousseff, primeiro pelo presidente Lula em 2009 e votada no ano de 2010, e depois esses mesmos benefícios aí específicos para a Caoa e para a Mitsubishi foram renovados numa medida provisória enviada pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2013. Nessa medida provisória 627 de novembro de 2013 não existia nada referente a essas duas montadoras, mas foi incluído uma emenda renovando os benefícios dessa medida provisória anterior, 471, e essa medida provisória foi então aprovada com este adendo de benefício das montadoras Mitsubishi e Caoa. E sobre essa renovação dos benefícios, eu tenho conhecimento de algumas questões que me julgo no dever de colocar aqui. Ocorreu o seguinte: no ano de 2013, final de 2013, início de 2014, o filho do presidente Lula, chamado Luiz Cláudio,
me procurou na sede da minha consultoria, Excelência, pedindo para que... Peço desculpas por interromper, Excelência. Eu gostaria que a testemunha não fosse interrompida. Né? Só uma questão de ordem, apenas, doutor Ricardo. Neste caso, nós estamos a tratar da medida provisória 471 de 2009. Esta outra medida provisória, a qual o ministro Palocci está se referindo, diz respeito a outro processo que tem uma outra instrução, inclusive em curso. Então, eu acho que pelo princípio da adstrição, nós deveríamos nos concentrar na medida provisória 471 e não tratar de assuntos que estão relacionados a outro processo que tem uma outra instrução. Inclusive, naquele outro processo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o depoimento do Dr. Antônio Palocci. Então, é uma questão que está sub júdice, o depoimento dele naquela outra ação penal, e eu pediria, até mesmo em respeito à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que não tratássemos daquela outra medida provisória nesta sentada. Doutor Palocci, realmente a denúncia ela fala aqui da medida provisória número 471. Tá? Não sei se o senhor vai expor o modus operandi, como é que se dá. Então, assim, se o senhor puder ser sucinto e não se referir a essas datas posteriores, 2013, vamos tentar centrar aqui no objeto da denúncia, porque senão a audiência também se alonga. Tá? Sobre a medida 471, ela foi enviada pelo presidente Lula à Câmara dos Deputados no ano de 2009, foi apreciada pela Câmara ainda no ano de 2009. O relator dessa medida 471 foi o deputado José Carlos Aleluia, dos Democratas, e dizia respeito a benefícios das montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao que me lembro, não havia nenhum nível de rejeição dessa medida no parlamento. Nessa época eu não era membro do governo, eu era deputado federal. Então eu não conheço as tramitações dessa medida provisória no nível do governo, conheço sim no nível do parlamento. Lembro que foi relatada pelo deputado José Carlos Aleluia, e se não me engano, essa medida provisória foi inclusive votada em regime simbólico. Não tendo votação nominal, dada a concordância geral dos partidos em relação a dar esse benefício às empresas. O que eu estava dizendo antes diz respeito à continuidade desse benefício. Se eu achar que eu devo me manifestar, eu me manifesto. Se eu achar que não é o caso, eu encerro por aqui. Doutor, eu entendo, doutor Cristiano, que realmente os fatos são conexos, de forma que eu vou permitir até para entender esse fato de 2009, já que ele vai falar sobre a continuidade desse benefício. Eu acho que tem relação, pelo princípio da verdade real, eu acho que até poderia ajudar aqui no entendimento do contexto aqui de como se dava a tramitação da medida. Tá? Mas fale de forma sucinta, por favor, doutor Paulo. Doutor Ricardo, Vossa Excelência me permite só uma complementação rápida, até para que Vossa Excelência possa ter a perfeita compreensão da extensão da questão de ordem. O Ministério Público Federal, por opção, dividiu os temas em medida provisória na fase do Executivo, medida provisória na fase do Legislativo. Depois, a outra medida provisória de 2013 ocorreu da mesma forma. Isso significa dizer que, por opção do Ministério Público, do titular da ação penal, foram propostas 4 ações penais, dividindo em cada uma delas fases do Executivo e do Legislativo. Nesta ação penal, eu aqui, e acredito que os demais colegas presentes, estamos preparados para tratar da fase do Executivo referente à medida provisória 471 de 2009. De forma que, se formos extrapolar, além de estarmos ingressando no mérito de outras ações penais, podemos, como eu já disse aqui,
está desrespeitando, inclusive, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por isso que eu reitero a Vossa Excelência, com o máximo respeito, a necessidade de ficarmos adstritos àquilo que o Ministério Público, por opção, deduziu na denúncia. Gostaria de manifestar? Deixa eu ouvir o Ministério Público. Você quer se manifestar? O Ministério Público Federal, de fato, tem mais de uma denúncia em relação aos diversos fatos, aos diversos contextos, que desde até o período anterior a 2009, quando se começa a negociar, a empresa Mitsubishi começa as tratativas com um grupo de lobistas sediado em São Paulo e parte dos lobistas sediados em Brasília, a defender, a prorrogação de interesses, de benefícios fiscais às empresas sediadas no estado de Goiás. Os protagonistas